Amém? Glórias a Deus. Vamos então ao tema desta manhã. Essa item 9 está na página 35 do livro. Portanto, aqui o apóstolo diz: não há nada neste mundo que seja capaz de desfazer a nossa ligação com Jesus. E nós estamos ligados a uma conexão. É como eu sempre digo para você: se a sua causa é o reino, você é minha causa, porque a minha causa é o reino. Então eu não estou ligado com você com dar mãos. Não é dando as mãos que eu me ligo com você. Eu me ligo com você quando eu ergo as minhas mãos para o alto. Eu me ligo com você quando eu me integro ao mundo, ao eixo espiritual. E essa não é uma conexão virtual, porque a conexão virtual cai, a conexão espiritual permanece. É de eternidade a eternidade, você se reconecta à eternidade. E aí, por isso que a igreja de Cristo na terra tem essa postura equivocada e não cresce na graça e no conhecimento. Não cresce na graça de Deus, porque não entende essas coisas tão básicas, que precisariam ser compreendidas para vivermos uma vida espiritual sólida hoje. E aí o nosso apóstolo usa João, capítulo 8, versículo 35, ele diz: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim. Que o que a igreja tradicional, Galvão, não entende, fica naquela, diz: olha, hoje eu estou salvo, hoje eu não estou, e só se sente salvo na igreja. É aquilo que eu digo, antigamente, onde eu me sentia mais salvo era na igreja. O que eu mais desejava era que Jesus voltasse numa hora que eu estivesse dentro da igreja. Era o único momento que eu tinha mais ou menos, né? Porque também dentro da igreja acontecem umas coisas. Ai, que insegurança, ai, que tristeza, ai, que amargura. E a pessoa está dentro da igreja e tendo as mesmas inseguranças e amarguras que o povo do mundo, sofrendo, com medo. Medo é uma palavra que nós vamos falar muito hoje também sobre isso. Por causa da incerteza, por causa da insegurança. E eu digo sempre: antes eu vim à igreja para ser salvo. Hoje eu venho à igreja porque eu sou salvo. É diferente. Hoje eu entendo o que é a igreja na minha vida. Igreja, embaixada dos céus, regiões celestiais, congregação dos santos. É isso. E a igreja aqui, esse espaço de 4 paredes, só é igreja porque eu sou igreja, porque você é igreja. Oi. Deve ser a pilha, né? Deu uma falhada aqui. Porque igrejas, pessoas que amam a igreja, que amam o reino, se reúnem aqui. Se aqui fossem pagodeiros se reunindo, isso aqui seria uma escola de samba, irmão. As mesmas 4 paredes. Desculpem. Isso nunca vai acontecer em nome de Jesus, porque o nosso chamado é muito santo, é muito puro. Esse texto aqui vai muito além do que é realmente o texto em si. O que é ficar sempre na casa? É, amado, ter a segurança, ter a certeza. É Cristo em nós, a esperança da glória, de Colossenses 1, 27. E Cristo vive em mim, de Gálatas 2, 20. Sabe, é o Efésios 3, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Então isso é ficar na casa, isso é você saber que você não é mais escravo. O escravo, ele só faz as coisas por obrigação. O escravo é aquele crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. É o crente camaleão. Se está verde, ele fica verde. Ou é carnaval, vamos lá fazer a escola de samba independente do pastor Miguel. E vamos lá, meu irmão. Não, sabe como é? Eu sou empresário e aquela empresa ali comigo é uma escola de samba. Eu vou ter que ir para aquele camarote, sabe? Porque eu tenho negócios com aquela empresa, irmão. Desculpem, amados, tem coisas que nós temos que ser radicais. Radicais, não dá para negociar. É filho até, e nós vamos avançando nisso aqui, claro, mas não entendeu o comportamento de filho, vive como escravo.
Então esse ficar na casa, irmãos, ele vai além, é por isso que eu digo, não é somente da forma como está escrito, mas você agora trazer para o eixo da graça de Deus, trazer para os nossos tempos e entender que agora você tem uma postura de filho. E acreditem, na casa do pai, cadê aquele quadrinho que eu pedi para você botar, o que acontece com o pai? Conseguiu montar para a gente? Olha aqui, ó, filho é assim, obedecer ou sofrer. Estão entendendo? O filho que obedece, ele não sofre. Por quê? Porque o pai, o que acontece? Você conseguiu montar outro quadrinho? Por quê? Olha aqui, isso é muito interessante, amados. O que acontece na casa do pai? E esse pai é genérico, né? O pai educa, o pai protege, o pai supre, o pai honra e o pai ama. Não por um acaso, tem 5 aí, né? 5 letrinhas, Jesus. 5 pedrinhas lisas do ribeiro d'água, que é a palavra. 5 ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O pai educa, o pai protege, o pai supre, o pai honra, o pai ama. Por isso que nós precisamos ficar Agora, se nem sabe que é pai. Tem gente que ainda fica naquela pensando assim, peraí, eu sou servo, eu sou amigo, eu sou filho. Não, porque Jesus disse, já não vos chamo mais servos, vos chamo amigos. Não, eu sou amigo de Jesus, amado. Jesus disse, na carne, ele estava numa convivência humana com aqueles homens, com aqueles discípulos, e era uma convivência de amigo. Amigo é convivência humana. Então, nós somos também amigos de Deus, claro. Mas hoje você não tem que se tratar como amigo de Deus. Até porque amigo tem muita liberdade. Tem gente hoje que está escarnecendo com Deus, confundindo liberdade com libertinagem. Deus é Deus, lembre-se sempre disso. Deus é Pai. Pai tem que merecer respeito. Eu no quartel, eu entendi uma coisa sobre hierarquia. Pai tem hierarquia. Era assim, olha, os subordinados tratam os superiores com respeito. E os superiores tratam os subordinados com coordenação. O que é coordenação? Com uma questão de, sabe, de educar, proteger, suprir, honrar e amar. Disciplina. Isso vai trazer para quem tiver essa visão espiritual, entende, Ivo? Uma segurança. Às vezes ao nosso lado a gente vê as pessoas tão instáveis. Conversava com o Bispo Rai essa semana pelo Zap, que isso agora que falar que conversava, deu problema com o presidente. Né? Não, foi uma mensagem de Zap, não falei com ele. Mas conversava, sempre temos pessoas de São Paulo aí ligadas conosco, né? Mas alguma coisa que nós falamos por mensagem, acho que E eu respondi e coloquei, é duro. Haja fruto do Espírito. Foi por e-mail. Respondi para ele. Haja fruto do Espírito para lidar com essas pessoas com tanta instabilidade. Pessoas às vezes estão lidando conosco. Estão aqui vivendo conosco. 5, 10, 15, 20 anos. Poderiam até estar aqui, mas não estão. Tem gente que foi para a feira hoje. Não estou preocupado e nem condenando ninguém. Acreditem, amados. Eu sou ético. Eu amo. Sinto dores de parto, confesso. Mas eu não sou uma pessoa que estou aqui para desagregar, eu estou para agregar, estou aberto. Mas as pessoas negligenciam e ficam inseguras. Não crescem na graça, entende? Agora, quando cresce, começa a ter essa segurança, e aí você fica inabalável. Claro que a gente continua sofrendo, sentindo as coisas, né? Nós somos seres humanos, mas logo, logo a gente vem com a visão espiritual e a gente sente seguro, tranquilo, sem temor do mal. E aí o apóstolo Miguel Ângelo usa Romanos 8, 15 e 16. Ele diz, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, cheios de medo. O que são pessoas atemorizadas? São pessoas inseguras, instáveis, cheias de medo. Cheias de medo. Tem medo de tudo. Tem crente que tem medo até de sexta-feira 13.
Se estiver indo por essa calçada, tiver ali um despacho de macumba, ele diz licença e passa para o outro lado. Não chuta, não. Vai apodrecer o pé. Não, se estiver na minha calçada, desculpa, eu vou chutar. Graças a Deus, muitos anos ninguém fez mais isso. Mas antigamente não era, amor. Muitas vezes, ainda mais que eu agia mais na carne, hoje não, hoje eu vou pegar uma pazinha e vou recolher. Mas naquele tempo ainda estava crescendo um pouquinho, bastante, né? Já cresci, graças a Deus. Vou crescer muito mais, quero crescer a cada dia. Esse crescimento não para. Mas já chutei muita macumba, meu irmão. Meu pé nunca apodreceu, não. Desculpe aí quem professa outra fé, né? Mas é a minha verdade e eu tenho que falar. Pronto, falei. Hoje eu estou mais educado, eu pegaria com a pazinha, né, amor? Já tenho até uma luva de raspa, usaria lá para não... Mas tem crente que tem medo. Não tem a segurança de que é filho de Deus. Não entende a sua superioridade. Não entende a sua força no espírito. E vivem atemorizados de tudo. Tem crente com medo de bala perdida. Tem gente parando de vir à igreja às quartas-feiras à noite com medo de bala perdida. Tem gente ficando trancado dentro de casa com medo de bala perdida. Eu já disse, você não é endereço de bala perdida. Bala perdida é para os perdidos. Você não é um perdido, você é um achado de Deus. Isso tem que trazer segurança à sua vida. 365 vezes a Bíblia diz, não temas, mas as pessoas vivem atemorizadas. Aí ele diz, mas recebestes o Espírito da adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Eu quero dizer que, por isso que eu digo a você, antigamente, quando eu não tinha esse conhecimento sólido, eu glorifico a Deus pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, irmãos. Esses 40 anos de ministério, isso me emociona, isso me empolga, eu fico muito envolvido. Quando chega essas épocas, então, de aniversário de ministério, você não tem noção. Fico muito envolvido, muito tocado com tudo que cuida dessa área, dessa bênção, dessa honra sobre a nossa vida, que é o ministério apostólico. E quando eu comecei a conhecer essas coisas, eu comecei a entender, porque antigamente o Espírito testificava, desde que eu nasci no lar evangélico. Minha mãezinha já profetizava e dizia, esse vai ser um Daniel. Olha que queriam colocar meu nome de João Batista. Os meus familiares, tinha um tio que estava cuidando, que meu pai já tinha vindo para o Rio de Janeiro para tentar a sorte, que era assim que era antigamente, né? E era tudo por carta, levava 6 meses, eu já estava quase nascendo, e aí meu pai finalmente recebeu uma carta aqui, que ele tinha mandado uma carta dizendo, o Davi, que era meu tio, quer que coloque o nome de João Batista. A minha mãe mandou uma carta, 6 meses depois chegou, que era o tempo que levava, eu já estava quase nascendo, dizendo, não, de jeito nenhum, vai ser Daniel, porque é o homem da ciência, da sabedoria, da revelação, o homem de oração. E eu cresci ouvindo isso da minha mãe, cresci acreditando nisso, o Espírito testificava que eu era filho de Deus, mas irmãos, e o conhecimento que não vinha? E aquela ciência que eu tinha ouvido minha mãe falar de Daniel, que eu não via? O dia que eu conheci esse ministério, irmão, desculpe, foi como colocar banana na mão do macaco. Entende? E eu cantei, eu não sou macaco, mas eu gosto de banana e estou nessa até hoje, meu irmão. O nosso Marrocos, de vez em quando, traz uma bananinha para mim, olha, é prata e ouro. Né? Prata e ouro logo. Irmãos, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Eu estou pleno, sabe, mas eu estou com acesso irrestrito ao Pai. Eu posso clamar, Abba, Pai. Eu não tenho que ficar assistindo o jornal e ficar desesperado, a bala perdida. Eu posso dizer, Abba, Pai. Eis-me aqui. Isso vai te dando uma segurança, um crescimento, amados. Que você vai passar e vai dizer, Senhor, se essa bala for achada e não for perdida, tudo bem, eu vou lá, porque é uma missão, principalmente quando é para a igreja. Claro que você não vai tentar Deus. Essa coisa de tentar Deus é coisa do diabo, é coisa da carne. O que o diabo fez lá no deserto?
Chamou Jesus lá para o altinho, bem para a pontinha, que a Bíblia fala nos originais, lá a pontinha mesmo, e disse, ó, olha aí, se tu é filho de Deus, se atira daqui para baixo. Ele disse, não, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, claro, você não vai tentar a Deus. Mas se é uma questão de estar na igreja para servir, se é uma festa, acreditem, eu não vou. Inclusive, festas hoje em dia, irmão, para eu ir, olha, eu tenho que gostar muito da pessoa. Meu negócio é igreja, trabalho e família. Acreditem. Eu não estou nem tão festeiro assim. Mas, se é uma questão, sabe, somente social, eu não vou. Agora, se é espiritual, irmão, ninguém me segura, não. Pode acreditar. Pode ter fuzil, bala e não sei o que mais que falam aí. Eu vou lá. Porque se é um tempo de Deus, é diferente, eu não vou negociar com o tempo de Deus, sabe? A não ser que me revele pelo profeta e eu possa fazer como Ezequias. Aí eu vou pedir mais uns tempinhos aqui que eu gosto, né? Claro, uma esposa linda dessa, filhas maravilhosas, meu filhão, que fez 33 anos agora, uma escola de capacitação para ministrar a graça de Deus, um apostolado, uma família da fé maravilhosa. Eu amo estar aqui, nesta terra, servindo a Deus, entende? Isso tudo passa por uma postura de filho de Deus. Então, agora, o que o filho tem que o escravo não tem? Vou fazer umas leituras aqui rápidas. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra dos bens vindouros. Esses textos que eu vou ler agora não tem no livro, é para você fazer remissão. Então, faça agora as anotações, tá bem? Colossenses 2, 16, 19, eu estou lendo e diz, olha, lua nova ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra, lei, insegurança, escravidão, das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões. Jesus chama isso aqui de sepulcro caiado. Jesus, quando fala lá com os seus, olha, sepulcros caiados, por fora está pintadinho, por dentro está cheio de ossos podres. Aparências, rigor ascético. Ele diz, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, não retendo a cabeça, isso aí, não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos. Estou só vendo se a nossa versão está igual aqui, estou dando uma conferida para poder ler mais por aqui. Ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Quer dizer que então tem um crescimento que procede de Deus, e essas pessoas que estão por aí o tempo todo julgando, apontando o dedão, cuidado, irmão, cuidado com aquela pessoa que às vezes chega para você aí numa esquininha aqui que acontece aqui, na lei acontece toda hora, aqui de vez em quando acontece para você aí num corredorzinho da igreja, bota o dedo na tua cara e diz, olha, Deus me deu uma palavra para você, irmão. Seja educado, mas filtre teus ouvidos. Palavra para você sai do altar. Esse altar é apostólico e profético. E nosso apóstolo tem um zelo muito grande com este altar. Não é qualquer pessoa que sobe neste altar. Exatamente porque o altar é que fala para a ovelha. Cuidado. Que às vezes a pessoa vem dizendo que tem uma palavrinha para você e ela às vezes soube de alguma coisa, é uma fofoca, é um fuxico, e está querendo te julgar. Acredite, até tirar de uma terça-feira da manhã da escola de capacitação. Pode acontecer. Sabia? Já soube de assuntos assim, mas não vou ficar me atendo nisso aqui não. Vamos a um outro texto aqui, Gálatas capítulo 4, versículo 1 a 7 diz: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Estamos lançando concreto a muitas coisas que eu já falei aqui, ó. Então ele diz, ele não difere em nada do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo pai. Ou seja, ele é filho, mas ele não tem autoridade, porque ele não manda em nada. Ele acaba tendo que obedecer, como escravo, por obrigação, e não por devoção, e ele não tem acesso direto aos bens e ao pai. A lei faz isso com a gente. Ele diz, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Por quê? Porque a lei ligava a carne, ligava aos rudimentos.
Porém, quando veio a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar. Jesus disse, eu não vim para revogar a lei. Ele não veio para revogar. Ele veio para cumprir a lei e confirmar todos os profetas. E depois disso, revelar a graça de Deus ao apóstolo Paulo, que aí sim muda o pacto e revoga a lei. Quem revogou a lei não foi Cristo da carne. Quem revogou a lei foi o Cristo ressuscitado e glorificado com a revelação da graça de Deus. Cristo da carne cumpriu a lei e confirmou os profetas e pagou o preço para que após a graça revelada pudéssemos viver então a revogação. Entende? Da graça de Deus. Da lei para a graça de Deus. A graça de Deus promoveu então essa revogação. Agora, se a pessoa não cresce na graça, fica como escravo, não entende. Aí ele diz, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então lembra, escravos, tempo da lei. Amigos, tempo de Cristo na terra. Cristo ressuscitado e glorificado, filhos, diga, escravos, tempo da lei. Amigos, tempo de convivência com Cristo na terra. Quando você é amigo do irmão de verdade, você é amigo de Deus. Você está entendendo? Quer ser amigo de Deus? Seja amigo de verdade do teu irmão, que também tem afinidade espiritual com você. Outra coisa, não chame qualquer um de irmão, não, irmão. Não chame qualquer um de irmão. Eu vejo às vezes pregadores aí fora, com tabuletas de igreja, irmão católico, irmão espírita, irmão, desculpe. Pode até ser meu irmão, mas ainda não foi manifestado. Eu não vou chamar de irmão, não. Bispo, isso aí, cuidado, discriminação, a lei, amados, eu sou Bíblia. A minha Constituição, antes da Constituição do Brasil, eu tenho a Constituição celestial. Eu não nasci aqui neste mundo em espírito, eu nasci em carne. Eu não vim de Durandé, eu vim do céu. E eu falo isso com autoridade, eu vou falar enquanto Deus me der vida nesta terra. Custe o que custar, doa a quem doer. Entende? Não posso ter medo, agora acreditem, irmãos. Os filhos de Deus nesta terra vivem atemorizados. Muitas coisas deixam de acontecer por causa do medo. E acreditem, 95% a 99% dos medos que nos paralisam nunca chegariam à nossa vida. Isso é estatística. Em média, no mínimo, 95% do medo que você sente de coisas, eles nunca chegariam à tua vida e fizeram você deixar de fazer muita coisa. O medo, ele é, na verdade, um sentimento necessário, mas não é tão importante. O problema é quando o medo é mais importante que o seu desafio. Se você dá mais importância ao medo do que ao desafio, você está perdendo. Então você vai ter um desafio, qualquer que seja, vem o medo. Ele não pode ser maior. A diferença entre o herói e o covarde é a forma com que ele encara o medo. Entende? O covarde, ele paralisa perante o medo. O herói, ele reage perante o medo. Pode ser uma reação até de correr. Meu irmão, você é muito forte, eu vou correr mesmo, eu vou morrer. Aí diz o camarada, é melhor um covarde vivo do que um herói morto. Não, não é que é covarde, é que o camarada sabe que aquela hora é hora de correr, ué. Eu vou correr para me proteger. Não é que eu perdi pelo medo, eu entendi, e o medo ele vai me dar o quê? Força nas pernas para correr, mano, dá adrenalina. O medo gera adrenalina. Nossa doutora Valéria pode me ajudar nisso aí. Tanto para, às vezes, encarar ou enfrentar, como às vezes até para correr ou para recuar. Mas sempre com segurança. Não é, porque se você correr só sentindo medo, você não vai nem conseguir correr, você vai cair, você vai tropeçar, você fica cego, você não vê nada. Agora, quando você está seguro, você sabe, peraí, o medo é para te alertar. O medo ele só pode servir para te alertar. O medo não pode te paralisar. Porque se te paralisar, o inimigo vai e te engole. Ou então você deixa de avançar para conquistar alguma coisa. Entende, Ellen? Diga, o meu medo nunca mais será maior que o meu desafio. O que o pai quer com o filho? O pai quer com o filho só a obediência. Não é uma questão de livre-arbítrio, é de obediência. O filho é assim, o filho é obedecer
ou sofrer. Então, hoje nós temos a graça de Deus. Não adianta o camarada querer viver a lei, o pacto da lei, tudo desnecessário, vai fazer coisas desnecessárias, sofre desnecessariamente, sente medo desnecessariamente. Hoje, com a graça de Deus, é só uma questão de obediência. Obedecer ou sofrer. Eu digo sempre, ser filho de Deus nesta terra é obra dele. Viver como filho de Deus nesta terra é obra nossa. Vive os temores. E com o pai é o quê? O que o pai faz? A casa do pai. O pai educa, o pai protege, o pai supre, o pai honra, o pai ama. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Ele está dizendo, olha, vocês são igreja, porque é uma carta à igreja, vocês estão ora graça, ora lei, ora eu sou salvo, ora eu sou perdido, por isso que ele diz que é morno, dizendo, ora vocês não estivessem no mundo, ora vocês ainda não tivessem conhecido o chamado, não fossem igreja, era melhor do que estar apenas morno. E essa comparação aí é um estudo mais quase que fazendo aí uma exegese, é porque havia um rio que passava ali uma água, e tinha uma água que era morna, e o pessoal usava essa água para enjoo, né? Por isso que ele faz essa comparação, ele está dizendo, olha, para provocar enjoo, para fazer com que as pessoas vomitassem, eles bebiam essa água. E aí, essa analogia é feita por isso. Porque ele diz, olha, você não é quente nem frio, é morno, está me dando vontade de vomitar. E tem gente que pensa que Deus está falando em perder a salvação. Não está falando em perder a salvação, está falando da náusea que provoca. Você já viu quando você toma alguma coisa que te dá náusea? Né? Então é disso. Isso é só uma exegese pequenininha para você não pensar que eu não conheço o conteúdo. Né? Estou aqui talhado por Deus para isso, acredite. Mas não é isso que nos interessa tanto nesse momento. O que interessa é mostrar que o Senhor está dizendo, olha, eu não queria que você fosse morno, antes você não conhecesse ainda, ou seja, não tivesse sido despertado, do que ter sido despertado e estar vivendo morno, porque eu tenho mais para vocês, eu sou o Pai, eu quero obediência, é isso que está escrito em Apocalipse 3. Nem porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto, não é que vai vomitar, é a náusea. O vômito, desculpe, é uma coisa ruim até de se imaginar, mas acredite, quando você vomita até alivia, não é verdade? O ruim mesmo é a náusea. Né? É chato, é uma coisa suja, mas que alivia, alivia. É até bom. Agora a náusea, enquanto você não vomita, é horrível, não é? Fica aquela náusea. Acredite, provocar um sentimento desse em Deus. E os filhos de Deus hoje já estão aí, só provocando isso. Ele não vai vomitar, porque filho uma vez, filho para sempre. Ele corrige, disciplina e açoita. Está lá em Salmos 89, do versículo 29 ao 31. Agora, o 17. Pois dizes, estou rico, abastado, olha, as coisas do mundo. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Está cheio de filho de Deus aí, amado, entrando nessa. Vai até para o carnaval, depois fica numa expectação de juízo. Meu Deus, vamos lá. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado. O pai tem para dar o quê? Volta naquele quadrinho do pai, meu irmão. Aquele quadrinho do pai. Ali foi uma revelação que Deus me deu hoje, bem cedinho. O pai educa, o pai protege, o pai supre, o pai honra, o pai ama. Volta no versículo, por favor. 18. Compre de mim ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Que nudez é essa, amados? É a nudez da carne, é a nudez da lei, é a nudez da concupiscência dessa carne. Vai lá em Gálatas 5, do 16 ao 23, que você vai entender isso. E Deus então chama no versículo 19, vamos continuar. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Volta no quadrinho do pai, volta. O que está a ver com isso aqui? O pai educa, o pai protege, o pai supre, lembra? Ouro refinado. O pai honra, o pai ama. Está aí nesse texto todinho. Volta para o texto, versículo 19, filhinho. Zeloso, eu disciplino, sê pois zeloso e arrepende-te. Ou seja, obedece. Sai desse erro. Agora, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz
e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Isso aí é a síntese do Abba Pai. Isso aí chama-se intimidade com Deus. Isso não está falando de perder a salvação. A lei diz que o crente tem uma porta com uma maçaneta por dentro no coração. Nunca vi um coração com porta. É casa que tem porta. O apóstolo Pedro diz que nós somos casa espiritual. Então, se nós somos casa espiritual, o que Deus está falando aí é de comunhão. Ele está falando com uma igreja, está falando com filhos dele. Pai que é comunhão com filho. Como é que você, mesmo que é pai, trata um filho obediente e um filho desobediente? Assim Deus trata conosco. Então a intimidade, o carinho, essa questão do envolvimento é quando o filho obedece. Você ouve falar do filho pródigo, olha, o filho pródigo vira uma coisa, sabe, é quase que poética. Não, porque o filho pródigo quando chegou, olha, era o pecador, mas quando chegou, irmão, mas só quando chegou. Porque antes de chegar, comeu alfarrobas, viveu no meio das prostitutas, foi, olha, o pão que o diabo amassou que aquele menino comeu. Arrependeu, obedeceu. Ah, porque o filho pródigo é que foi honrado. Foi honrado, mas quando obedeceu. Voltou para casa, reconheceu, entendeu que lá é que estava o pai, que ele não era escravo. A lei vai tentar misturar tudo isso, amados, e nos deixar acessíveis ao mundo, a viver de novo sob escravidão. E a graça, e crescer na graça. Crescer na graça vai nos levar a essa segurança. Nós vamos ser educados, nós vamos ser protegidos, nós vamos ter suprimento, nós vamos ser honrados e nós vamos ser amados. O Senhor vai cear conosco, vai sentar na mesa. Isso é intimidade, isso é comunhão de Apocalipse 3:20. Cearei com eles e ele comigo. Isso é graça de Deus. Isso é crescer na graça de Deus. Isso é poder clamar, Abba Pai, Paizinho querido. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Amém. De vitória em nome de Jesus, graça e paz.